A gente tem uma atuação bem ampla, né? Até comentei com outro grupo, vou ser repetitivo, mas acho que é importante. A gente tem uma atuação bem ampla. Recentemente, 2020, a Associação Brasileira de Psicologia Organizacional do Trabalho fez uma divisão dessas áreas e de todas as áreas de atuação que a gente tem. Então, psicologia organizacional, psicologia do trabalho, psicologia e processos de gestão, a docência e o ensino em POT. Então, em cada uma dessas áreas são campos muito grandes, né? Por exemplo, a gente tem ali comportamento do consumidor, é uma área gigantesca. A gente tem orientação profissional de carreira, é uma área gigantesca. Saúde do trabalhador é outra área gigantesca. Então, a gente tem muita coisa e aí vai depender muito de quais são as intenções dessa organização em contratar um psicólogo. E aí também do psicólogo falar o que ele pode fazer, mas a nossa atuação é muito ampla. E tu acha que dá pra se desenvolver bem nessas sub-áreas? Dá para se desenvolver bem, mas geralmente as empresas não sabem o que a gente faz. Entendi. As empresas acham que a gente é RH. Né? E eu acho que RH é a parte mais simples de todo o trabalho que a gente pode oferecer nas organizações. Eu comecei atuando na área de treinamento e desenvolvimento. Então, minhas primeiras atribuições foi voltada a trabalhar com a inserção de jovens dentro do contexto da cooperativa, então trabalhar com formação de jovem aprendiz. E a gente tinha um programa que ele tinha vínculo comunitário, assim, a gente pegava jovens das escolas da região, e eles faziam um curso de formação profissional, e desses jovens a gente selecionava alguns que se inscreviam para trabalhar na cooperativa no programa Jovem Aprendiz. E outros a gente direcionava para empresas dentro da região de atuação da cooperativa. Começou numa cidade, no final do meu trabalho ali, a gente já estava em 8, 10 municípios fazendo esse trabalho com os jovens. Trabalhava com a parte de integração de novos trabalhadores, então o pessoal que estava começando na cooperativa passava por mim, então fazia toda a parte de integração. Trabalhava com um treinamento e desenvolvimento, então todo o processo de carreira dentro da cooperativa, as pessoas que estavam se preparando para assumir novos cargos, formação de gestores, que era uma demanda muito grande que a gente tinha, então formação de novos gestores passava por mim também. Enfim, programa de sucessão, né, de cargos estratégicos, então tinha toda uma preparação que levava anos para acontecer, então isso também a gente fazia. Tanto é que o meu mestrado foi muito nessa área de aprendizagem organizacional e trabalhava com mentoring. Então, os próprios trabalhadores que mentoreavam os trabalhadores que estavam fazendo ascensão na carreira e tinha um vínculo bem interessante, assim. E aí, no final das contas, veio pandemia, daí mergulhei na área de saúde do trabalhador, assim, em questões de dos afastamentos, as questões de saúde, depois as questões de inclusão. Até, por último, eu estava entrando no processo de desligamento. Meu objetivo era entender os motivos por que as pessoas deixavam a cooperativa e tentar, o mínimo possível, desligar. Ter outras estratégias, outras intervenções voltadas com o objetivo de não desligar os trabalhadores. Mas isso com todo um propósito da empresa? Não, tudo estratégias minhas trazidas para a cooperativa. Algumas eram da cooperativa, mas a grande maioria eram propostas minhas. Entendi. Eu posso ajudar nisso, eu posso fazer isso, eu posso cuidar disso. Daí eu fui entrando nos processos para poder melhorá-los. Eu acho que a psicologia, ela tem uma visão muito fechada, a gente tem uma visão muito fechada da psicologia. A gente acha que psicologia é saúde, já começa por aí. Psicologia não é saúde, psicologia é ciências humanas, né? Então a nossa atuação, ela é muito mais ampla do que a saúde. A saúde é uma das áreas que a gente atua. E quando a gente vai para as organizações, a gente precisa ter isso em mente. É meu papel desenvolver esse negócio. Porque se eu desenvolver o negócio, isso vai gerar mais resultado, e tendo mais resultado eu consigo ter mais recursos para poder fazer outras coisas. Então, equilibrar muito essas questões entre qual é o meu papel aqui, não ter essa visão muito idealista, assim, de meu Deus, eu tô aqui para salvar os trabalhadores da mão do empresário, né? No nosso caso não era empresário, que é terceiro setor. Mas muito essa lógica de, entender o negócio, e eu vim da ponta, então eu trabalhava no atendimento, eu era gerente de contas pessoa jurídica, eu era assessor, eu era o responsável pela área de crédito e investimentos, antes de ser psicólogo organizacional. Então eu tinha toda a visão do negócio, eu entendia muito do negócio, e isso facilitou muito a minha conversa sobre pessoas dentro da organização.
Então, entender o movimento político, entender a hora de falar as coisas, que momento que um projeto entra, que momento que um projeto precisa sair, ter todo esse jogo político e saber dialogar foi fundamental para as coisas acontecerem. Entendi. Eu acho que nós estamos perdendo campo todos os dias. A psicologia tem uma visão, como eu disse, muito restrita. A gente olha para o psicólogo, a gente acha que ele é clínico, a gente não vê a psicologia organizacional como uma possibilidade. São poucos alunos, por exemplo, na graduação que a gente percebe que tem interesse. E aí outros profissionais estão assumindo campos de trabalho que são nossos. E aí a gente está cada vez mais fora desse campo. Hoje, invariavelmente, a gente está dentro das empresas fazendo RH, que tudo bem, é um dos campos de atuação, mas é um dos campos que é menos psicologia que tem. A gente está falando de processos administrativos, a gente está falando de outros processos. A gente poderia estar envolvido com outras coisas, né? Estar envolvido com clima, cultura organizacional, a gente poderia estar envolvido com os processos de conhecimento, apesar de que treinamento e desenvolvimento é uma área que cresceu muito, muito nos últimos anos. É uma das áreas que a gente, depois de seleção de pessoas, é a segunda área que mais tem atuação. Mas outras áreas, tipo saúde do trabalhador, carreira nas organizações, comportamento do consumidor, que eu vejo que é uma área que a gente não pisa lá e é uma área da psicologia também. Então, acho que a gente está perdendo o pulso todos os dias. E dentro do RH se resume a recrutamento e seleção, né? Geralmente vai fazer recrutamento e seleção, vai fazer os processos de folha, vai fazer os processos de promoção, de afastamento, de periódico, né? E endomarketing, daí acho que aí a gente escorrega feio, né? A gente vira o setor do bombonzinho do bilhetinho, né? Então, isso descredibiliza muito a nossa profissão, nossa atuação, como uma atuação científica mesmo, como uma atuação pautada em ciência e em resultado. Eu acho que eu vejo as pessoas generalizando a satisfação e qualidade de vida do trabalhador de maneira geral, assim. Eu acho que a qualidade de vida do trabalhador, ela precisa ser construída conjuntamente com o trabalhador. Então, quais são as expectativas desses trabalhadores? O que eles esperam? Quais são os momentos em que a gente escuta as demandas que eles têm? Quais são os diagnósticos organizacionais que a gente faz para poder levantar dados dessa organização para saber o que está pegando? Clima organizacional, cultura organizacional são dois diagnósticos que a gente percebe muita coisa. Os trabalhadores falam pelo clima e pela cultura. O que está de errado, o que pode melhorar, o que é importante para eles, né? E às vezes a gente gasta muito com muita coisa e não pergunta, né? Sempre uma lógica prescritiva. Faz isso na sua empresa que vai dar certo. Não é assim, né? Cada lugar com suas especificidades, com suas demandas locais, as pessoas com as suas expectativas pessoais também dentro dessa organização. Eu acho que isso pode linkar com o que tu trouxe na outra pergunta. Tipo, a gente não tá mais fazendo a nossa função do psicólogo nas organizações. Talvez com a influência das empresas e dos interesses delas. Eles não querem saber o que tá acontecendo ali. Eles querem a solução mágica. Que é muito uma lógica de competição, assim, né? A gente não pode parecer que a gente precisa dos trabalhadores. Eu tenho que dizer que se eu mandar ele embora, eu tenho 100 currículos. E muito pelo contrário, a gente precisa muito do trabalhador e o trabalhador precisa muito da empresa também, que a gente precisa para uma relação dar certo é sempre diálogo. Então, se não tem diálogo... Cultura organizacional é um construto muito difícil de... É um construto teórico, É um construto muito difícil da gente compreender, porque ele está em todos os lugares e a gente não consegue pegar, a gente sente ele, a gente percebe ele nos manuais, a gente percebe ele na forma como as pessoas conversam, até na estrutura física do ambiente. E isso influencia muito a organização. Não adianta. E isso é uma coisa que, trabalhando com gestão de pessoas, a gente vai percebendo. Vamos fazer essa ação aqui na empresa. A gente já fala, isso não vai dar certo. Por quê? Por causa da cultura. Então, a cultura é ponto de partida para tudo que a gente vai fazer. Se eu tenho uma cultura específica, determinadas ações jamais vão funcionar. Eu só vou gastar dinheiro, eu só vou ter investimentos e que não vai ter retorno nenhum. Então, é muito de perceber
a cultura, porque ela vai impactar a forma como as pessoas trabalham, a forma como as expectativas que as pessoas constroem, os heróis dessa organização, né? Então, o que pode, o que não pode ser feito. Então, é algo que sempre a gente tem que ter uma atenção muito grande, assim, que joga fora qualquer trabalho que a gente queira fazer intencionalmente, se a gente não respeitar a cultura. E às vezes o que a gente precisa transformar é a cultura. Foi o que eu fiz quando eu entrei para treinamento e desenvolvimento. Eu falei, não tem como eu fazer treinamento de uma coisa que muda todos os dias. O que a gente precisa aprender é ter uma cultura de aprendizagem diferente. Não adianta a gente chamar as pessoas como se elas estivessem na escola, em sala de aula, e dar treinamento para elas. Eu preciso deixar o conhecimento disponível, que elas possam acessar esse conhecimento quando elas precisam. Então, eu preciso, de alguma forma, trabalhar... o conceito é autagogia. Eu preciso trabalhar a autagogia, que as pessoas sejam autodidatas, que elas consigam ir atrás do conhecimento que elas precisam para realizar o trabalho delas. E aí foi na mudança de cultura que a gente praticamente zerou o treinamento. Não tinha treinamento presencial, assim, sala de... Mas tinha muita coisa acontecendo nas agências, nos locais de trabalho, os grupos que eles faziam de estudo, de coisas que eles queriam aprender, assim, tipo, muito autônomo, muito vivo, mas foi uma mudança de cultura. Levou uns 3 anos para isso acontecer. É uma mudança longa. Toda mudança de cultura é longa. A gente estudou que ela é difícil de quebrar quando ela tá Bem firme. difícil. E tem também o envolvimento da alta gestão, tem o envolvimento das pessoas que são formadores de opinião. Não tem como você mudar uma cultura sem mudar a opinião dos formadores de opinião. Gestão de conflito. Uma coisa que eu via que funcionava bastante, que é bastante óbvio, é que conflito se resolve com conversa. Né? Não tem como eu resolver conflito sem trazer conversa para as pessoas, assim. Eu trabalhava num ambiente muito bom, assim, era muito difícil ter conflito, muito difícil mesmo, parece até brincadeira, mas era muito difícil ter conflito. A gente tinha divergência de ideias, tinha opiniões divergentes, mas conflito em si era muito pouco. E quando tinha, a gente tentava entender as perspectivas dessas pessoas e trazia com uma conversa muito franca, assim. Por exemplo, teve uma vez que tinha 2 trabalhadores que eram colegas, assim, atuavam no mesmo setor e tinha muita rivalidade entre si. Por mais que não trabalhassem com os mesmos clientes, que não tivessem as mesmas metas, que não competissem nesse sentido, tinha muita rivalidade. E às vezes gerava até uma situação meio hostil de relação. E a cultura da empresa era muito... Ela expelia hostilidade. Quando alguém ficava muito hostil, geralmente essa pessoa era desligada. E aí a gente começou a chamar as pessoas para poder conversar. Olha, né, aconteceu tal coisa, a gente quer saber se você tá bem, se tem alguma coisa acontecendo. Porque geralmente quando a gente tá se comportando dessa forma, é porque a gente tá sendo impactado com alguma situação, pode ser uma situação da vida e tal, né? Até porque a gente não tinha muito essa noção de que os problemas você deixa em casa. Não, os problemas estão com a gente em todos os lugares. Então, se a gente não tá bem na vida, a gente não vai estar bem no trabalho. E tinha espaço para as pessoas demonstrarem que elas não estavam bem. Daí a gente chamava pra conversar e tal. E aí a gente conversava com uma pessoa, conversava com a outra e depois chamava as 2 pessoas pra conversar. Inclusive pra buscar soluções juntos, assim, olha, vocês querem continuar trabalhando aqui, vocês 2, assim? Ou vocês gostariam que a gente oportunizasse mudança pra onde vocês 2, quando tivesse alguma vaga aqui próximo? Daí isso trazia muito contexto de realidade, assim, de tipo, olha, né, somos adultos, a gente tá passando por uma situação difícil, a gente tá aqui para mediar, para resolver, né? A gente não quer saber quem tá certo ou quem tá errado, porque não existe isso, a gente quer achar uma forma de ter uma convivência saudável e que isso não vire um problema de relação para que, de repente, uma das pessoas sejam desligadas, ou que a gente tenha problema com os clientes, enfim, ou com outros colegas. E geralmente foi muito tranquilo, assim, muito tranquilo mesmo. Eram tratativas que a gente não escondia o problema. Não tinha muito essa coisa de, tipo, tem um elefante branco no meio da sala, ninguém tá falando. Nunca. Sempre foi, tipo, tem um problema, a gente vai sentar e a gente vai conversar sobre ele. Né? Conversas diretas, conversas bem transparentes. Né? Essa é uma temática que tem sido bastante evidenciada. Né? Hoje eu atuo nessa área, mas não pelo trabalho mais, mas pela clínica, né? Eu trabalho com demandas de saúde mental no trabalho. E as empresas, elas estão sendo obrigadas a olhar para essa temática.
mas ainda é um trabalho muito incipiente. Existe muita confusão, inclusive da psicologia, de querer abrir a clínica na empresa, né? E psicologia clínica não é na empresa, psicologia clínica é no consultório clínico, né? A gente tem as clínicas do trabalho, a gente tem outras estratégias que atuam com questão de saúde mental no trabalho, né? Mas eu acho que é muito da gente ir revendo os nossos processos de trabalho. Eu acho que a gente tem um foco muito no processo de trabalho de forma administrativa e não no processo de trabalho co-construído com o trabalhador. O que esse trabalhador pode contribuir nessa organização, como que ele pode fazer o desenho do seu cargo, do seu trabalho, dos seus processos. Claro que cada organização dentro das suas possibilidades, mas o fato do trabalhador poder estar agindo junto já é um fator protetivo de saúde mental, assim, de fato estar participando da construção do seu trabalho, né? E aí juntando um pouco mais o trabalho com o seu processo criativo também, não separar o trabalhador do processo criativo como se pudesse ser um robô fazendo a mesma tarefa ali. E é claro, não cuidar da saúde mental vai gerar afastamentos. Os afastamentos de saúde mental são afastamentos longos, agora eles têm estabilidade de 12 meses. Se eu sou afastado do INSS por questões de saúde mental, eu tenho 12 meses de estabilidade quando eu retorno. Então isso tem chamado a atenção das pessoas, das empresas. E só que é um assunto assim muito difícil de se trabalhar quando não tem um profissional que entende disso dentro do contexto organizacional.